Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, sou Renato Cortes. Aqui nós falamos de teologia, o nosso foco aqui é estudar a Bíblia, estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro estamos analisando personagens desconhecidos da Bíblia, aqueles personagens que muitas vezes lemos muito rapidamente sobre eles e acabamos não dando atenção, e nós podemos sim tirar deles muitos ensinamentos importantes, lições importantes para a nossa vida, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar de mais um chamado Mefibosete, o homem da graça de Davi. Vamos estudar sobre ele, mas antes já vou te pedir para deixar o like, se inscrever se você não for inscrito e também compartilhar com seus amigos. Nos ajuda nessas coisas aí, que eu tenho certeza que isso vai me ajudar a engajar os vídeos aqui e vai também ser bom para você não perder outros vídeos sobre essa temática, se você gosta desse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o contexto de Mefibosete para você saber quem era? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul, o primeiro monarca de Israel. A sua história é marcada pela tragédia e pela graça. Quando Saul e Jonatas foram mortos na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, houve pânico entre seus seguidores, e na pressa de fugir, Mefibosete, ainda uma criança, caiu e ficou aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos de idade na época. Então, Mefibosete, ele era uma pessoa deficiente, né? Que ficou deficiente depois de 5 anos, na época da morte do seu avô, que foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. O rei Saul morreu, seu filho morreu, seu filho Jonatas, e agora Mefibosete, filho de Jonas, na época, acaba caindo no buraco e quebrando seus pés. Isso faz com que ele ficasse aleijado. E essa condição física colocou ele à margem da sociedade, que via a deficiência como um sinal de coisa ruim ou até punição divina. Como membro sobrevivente da casa de Saul, a sua vida também estava em risco, pois era costume na época que o novo rei eliminasse os herdeiros do trono anterior para evitar possíveis ameaças ao poder. Então olha que contexto interessante. Mefibosete, ele estava mal visto diante da sociedade agora, porque a ação do seu pai levou ele, do seu avô, melhor dizendo, levou ele àquela situação, àquela consequência, e ele ainda tinha o risco de ser morto pelo próximo rei, que foi Saul, foi Davi. Por quê? Porque geralmente os reis assim o faziam para evitar que um descendente direto do rei anterior reclamasse para ele o trono, né? Só que aí, para a gente continuar essa história, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e ver uma história de amizade muito bonita que era entre Davi e o pai de Mefibosete, que era Jonas. Então Davi e Jonas tinham uma amizade profunda, que era descrito como um laço de alma. Antes da morte de Jonas, Davi havia prometido lealdade eterna a ele e à sua descendência. Esse pacto é crucial para entender o que ocorre nos anos depois. Quando Davi, já consolidado como rei, decide buscar se havia algum descendente de Saul a quem ele pudesse mostrar bondade de Deus. Então perceba, Davi assim o faria não por causa de Saul, mas por causa da sua lealdade e da promessa que ele fez a seu amigo Jonatas, na época que os dois tinham uma amizade, ou seja, antes da morte lá para os filisteus. Mefibosete, então, foi descoberto. Ele vivia em Lodebar, uma cidade árida, insignificante, simbolizando o estado da vida dele. Escondido, esquecido, sem esperança. Ao saber da sua existência, Davi manda trazê-lo ao palácio. Esse momento deve ter causado enorme medo em Mefibosete, pois era comum que os reis, novamente eu repito, eliminassem as dinastias anteriores. Então a gente imagina que Mefibosete deve ter ficado apavorado, né? Porque provavelmente já viveu uma vida, quem sabe, depressiva. Ele tinha uma predisposição para isso. Ele vivia à margem da sociedade.
e agora o rei que sucedeu o avô manda buscá-lo, sabendo que ele era um descendente direto de Saul. Contudo, Davi surpreende a todos ao mostrar a ele graça. Ele declara que devolverá a Mefibosete todas as terras que pertenciam a Saul e permite que ele coma na sua mesa, como um dos filhos do rei. Isso representa não apenas a restauração material, mas também a inclusão social e relacional. Então, quando Davi chama Mefibosete e dá para ele as terras, devolve para ele as terras do pai, ele está trazendo para ele uma inclusão material. Ele está tirando ele da miséria. Ele está tirando ele de uma vida de pobreza, à margem da sociedade. Porém, quando Davi o convida para sentar à mesa, Davi, a partir daquele momento, restaura também o quê? A sua inclusão social. Restaura ele aonde? A sociedade. E já restaura ele a sociedade sentando lá na mesa do rei. Então, com isso, nós tiramos algumas informações muito interessantes aqui para a gente poder compartilhar com você. Primeiro, graça imerecida. Mefibosete não fez nada para merecer a bondade de Davi. A sua condição de aleijado o tornava incapaz de oferecer qualquer ameaça ou benefício. Isso reflete a graça de Deus que nos alcança mesmo em nossas incapacidades e indignidade. Então, nesse caso, Mefibosete é um exemplo nosso. Porque a graça é aquele que você recebe sem merecer. Então, por que eu tenho a salvação? Eu não merecia, mas eu tenho. Deus me deu, né? Mefibosete não merecia aquilo, mas sem merecer, ele herdou. Sem merecer, ele ganhou. Davi honrou o pacto feito com Jonas anos depois, mostrando que a aliança transcende circunstâncias e gerações. Isso aponta para a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Então, Davi aqui ele entra com uma tipologia de Cristo, assim como Mefibosete é uma tipologia nossa, Davi é uma tipologia de Cristo ou tipologia de Deus, onde mostra que o que ele promete ele cumpre. Que pode demorar aos nossos olhos, ter passado muito tempo, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Restauração completa. Então Davi não apenas poupou a vida de Mefibosete, mas restaurou a sua herança, colocou ele numa posição de honra. Essa é uma figura de restauração que Deus ofereceu em Cristo, devolvendo dignidade e propósito ao pecador. Então aqui, Davi também é uma tipologia de Cristo, aonde pela ação de Davi, Davi devolve, restaura a vida de Mefibosete. E pela ação de Jesus na cruz, Jesus restaura a nosso direito à salvação, à vida eterna. E mesa do rei. A imagem de Mefibosete comendo à mesa do rei, apesar da sua deficiência, é uma poderosa representação do convite de Deus para que todos, independentemente de suas condições, se assentem à mesa no banquete celestial. Tá? A história também não termina com esse gesto de graça. É importante frisar isso. Anos depois, durante uma rebelião de Absalão, Mefibosete ele é novamente colocado em uma posição vulnerável. Ziba, o seu servo, mente para Davi, dizendo que Mefibosete ficou em Jerusalém esperando recuperar o trono de Saul. Após a vitória de Davi, Mefibosete explica que Ziba o traiu, mas Davi divide as terras entre os dois. Esse episódio revela a dificuldade de Mefibosete em defender sua honra, mostrando que mesmo os que recebem graça podem enfrentar novos desafios e novas injustiças. Então, isso aqui reflete também mais uma tipologia nossa, que é a vida do crente. Jesus, ele disse assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Então nós
enquanto estamos aqui, nós somos abençoados, mas nós também passamos por luta, por dificuldade. Não é porque Deus ele tem uma promessa na sua vida que você nunca mais vai sofrer, tá? E como aplicações para hoje, nós tiramos aqui confiança em Deus. Assim como Mefibosete confiou na bondade de Davi, nós somos chamados a confiar no quê? Na graça de Deus, que não depende das nossas ações, é um favor imerecido. Inclusão e misericórdia. Devemos imitar Davi, buscando entender a graça e a inclusão às pessoas marginalizadas e vulneráveis da sociedade. Fidelidade às promessas, comentamos sobre isso. Então, assim como Davi honrou o seu pacto com Jonas, nós somos desafiados a ser fiéis em nossas palavras. E esperança na restauração. A história de Mefibosete nos lembra que Deus é capaz de nos tirar de Lodebar, os lugares de enfraquecimento e esquecimento e vergonha, para nos colocar em sua mesa de honra, tá? E para a gente fechar, então, a história de Mefibosete é um relato vivo da graça de Deus. E para a gente fechar, então, a história de Mefibosete é um relato vivo da graça de Deus. Ela nos ensina que, mesmo em nossas condições de fraqueza e vergonha, o rei nos convida à sua mesa, nos dá uma nova identidade como filhos e filhas. Assim como Davi transformou a vida de Mefibosete, Deus ele quer transformar a nossa, restaurando nossa dignidade e nos incluindo no seu plano eterno. Cabe a nós, né, aceitar ou não o sacrifício de Jesus na cruz. Que possamos viver então diariamente com gratidão de quem alcançou pela graça imerecida e com o compromisso de estendê-la a outras pessoas. Uma mensagem muito linda que você aprende aqui com Mefibosete. Que Deus possa estar te abençoando. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que eles possam ser abençoados também. Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.